É um dos núcleos mais ativos, mais representativos, até talvez o mais exemplar dos núcleos do movimento internacional lusófono em todo o espaço lusófono, e agradeço na pessoa, enfim, de todos os participantes, todos os aderentes do MIL em Ados Vedros, mas especialmente na pessoa dos amigos, do Luís Carlos Santos, do Manuel João Broca e também do Vítor Ribeiro, que nos levou hoje numa magnífica viagem de barco aqui pelos esteiros do Tejo, aqui próximos de Ados Vedros, e que foi verdadeiramente uma iniciação àquilo que há de mais sutil na atmosfera que paira, que impregna esta localidade de Ados Vedros. Localidade que, como também já foi dito, e vocês sabem, melhor do que nós, foi tocada pela presença de Agostinho da Silva. E nós acreditamos, sem fazermos disto qualquer devaneio místico, que os lugares onde Agostinho da Silva esteve presente ficaram impregnados do seu espírito. Não porque Agostinho da Silva fosse um santo, embora alguns por vezes pensem isso. Nós não necessitamos de o idolatrar para lhe reconhecer os seus infinitos méritos, mas porque efetivamente a força do seu verbo, a impregnação do seu verbo pelo seu espírito, e sobretudo o poder contagiante da sua presença e do seu exemplo permitiam que, onde quer que ele fosse, ele deixasse marcas nas pessoas. E são as marcas de Agostinho da Silva que nós reconhecemos nestas pessoas que hoje aqui tão bem nos acordam, tão bem nos recebem e que são os elementos dinamizadores fundamentais do núcleo MIL de Ados Vedros. Nós sentimos que efetivamente o espírito de Agostinho da Silva está presente neste local, como está presente um pouco por todo o espaço lusófono, um pouco por todo o mundo, e é também com particular gosto que hoje aqui nos encontramos, pois hoje é o dia 4 de julho, dedicado à Rainha Santa Isabel. É o dia da Rainha Santa Isabel. E como todos nós sabemos, a Rainha Santa, onde diz, enfim, o século de ouro do seu reinado, o século XIII, significam para Agostinho da Silva um exemplo a seguir por um Portugal que, segundo a sua visão, terá ficado interrompido por condicionalismos vários, de natureza histórica, conjuntural, desse século XIII, mas que, consubstanciando-se no culto popular do Espírito Santo, ficaria não como uma peça de museu do passado, mas como uma promessa de futuro. Tudo aquilo que o culto do Espírito Santo simbolizou para Agostinho da Silva ficou doravante do seu pensamento e da proposta que ele nos deixa como uma tarefa para nós repensarmos, para nós interpretarmos e para nós eventualmente assumirmos como projeto de futuro. Recordo muito rapidamente, uma vez que hoje é o dia da Rainha Santa, que a tradição lhe atribui exatamente a criação, ou pelo menos a renovação desse culto popular do Espírito Santo, e que esse culto tem três momentos fundamentais. A coroação da criança como Imperador do mundo, nós ouvimos Agostinho da Silva falar disso neste excerto que foi aqui passado, a libertação dos presos e o banquete ou o bodo comunitário. Essa é a proposta de Agostinho da Silva para que nós a possamos fazer possamos integrar nas nossas vidas. Uma proposta de assunção do que há de mais profundo no símbolo da criança, não necessariamente a criança que nós fomos e que já não poderemos voltar a ser, porque não voltaremos a ter a idade, não voltaremos a ser infantes, mas a criança que é símbolo de imaginação, de criatividade, de liberdade, de capacidade de espanto perante o mundo, perante a presença das coisas, e também a libertação dos presos, no que ela implica de reconciliação social, mas também de emancipação interior. Agostinho da Silva insistia que há um sentido interior dessa libertação dos presos, que tem a ver com o facto de nós reconhecermos que cada um de nós, eventualmente, pode ser carcereiro e prisioneiro de si próprio, e que há uma dimensão sacrificada das pessoas que nós somos, sacrificada às exigências familiares, escolares, profissionais, sociais, que exige de nós que muitas vezes nós cultivemos e desenvolvamos não propriamente o que temos de mais autêntico e de mais fecundo para oferecer ao mundo,
mas apenas aquilo em que podemos ser mais imediatamente úteis. E a libertação do preso é a libertação de tudo isso que nós temos em nós sacrificado desde sempre e que pode eventualmente ser libertado, para o nosso bem, mas também para o bem comum. Por outro lado, o banquete, o voto comunitário é uma proposta que pode ser lida, é um símbolo que pode ser lido a vários níveis. Desde o plano mais imediato e exterior, mas não menos importante, o plano económico, o plano social, a necessidade de nós orientarmos as nossas melhores energias para uma economia não tanto do lucro, mas mais da partilha, mais voltada para a supressão das necessidades fundamentais dos seres humanos e não tanto para a acumulação do lucro, mas também o sentido do bodo, o simbolismo do bodo como experiência em que, como acontecia muitas vezes nas festas do Espírito Santo, cada um dos participantes era chamado a servir todos os outros e em alguns casos chegava-se mesmo a viver a experiência de todos comerem do prato de cada um e, portanto, do prato de todos. E essa experiência da dissipação das fronteiras que tantas vezes nós sentimos como muito crispadas, muito densas, muito sólidas, entre o eu e o outro. Ora, Agostinho da Silva teve a capacidade e teve o gênio de ver no passado da cultura portuguesa, não propriamente alguma coisa que teria ficado para trás, que nós poderíamos apenas registar na nossa história, mas fundamentalmente uma promessa, um desafio, uma provocação de futuro, uma provocação de futuro, um chamamento à assunção de um futuro diferente daquele para o qual nós tendemos, se nada fizermos para alterar o modo como vivemos a cada momento, isso a que chamamos o presente. E este projeto da Nova Águia, este projeto do MIL, Movimento Internacional Lusófono, como já foi dito, colhe muito deste ímpeto agostiniano de pôr tudo em causa, de fundamentalmente nos pôr em causa, a nós enquanto indivíduos e a nós enquanto coletividade. É cada um de nós que é posto em causa pelas propostas de Agostinho, como ao mesmo tempo que é posto em causa, o que é centralmente posto em causa, é a nossa existência coletiva. A nossa existência enquanto nação, Portugal, e a nossa existência enquanto espaço, enquanto comunidade dos países ou dos povos que falam português, portanto, espaço lusófono. O que é que pretende o MIL? O que é que pretende a Nova Águia? Pretende contribuir para um repensar da própria ideia de Portugal. Pretende contribuir para um repensar da ideia de espaço lusófono, de comunidade lusófona. E pretende contribuir para o repensar da própria ideia de mundo, de acúmulo, enquanto espaço habitado por todos os seres humanos. Esta articulação entre Portugal, a lusofonia e o mundo, a nosso ver, decorrem das propostas daqueles autores, daqueles pensadores, daqueles poetas, no sentido de criadores, que avultam como mais representativos na nossa cultura. Falando apenas em termos da cultura portuguesa, sem abrir para a cultura lusófona, onde muitos outros nomes, naturalmente, teriam de ser convocados, nós gostamos de recordar Luís de Camões, Padre António Vieira, e depois estes três que mais próximo de nós nos inspiram: Teixeira de Pascoais, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva. O que parece ser comum a todos eles, e o que está tão consubstanciado e tão bem sintetizado na mensagem fundamental de Agostinho da Silva, é que todos eles pensam